Pois muito bem. Então, vejam só onde que a gente estava, né? A gente estava conversando sobre números complexos para que a gente consiga, a partir daí, de fato, então, estudar os circuitos de corrente alternada, né? A gente viu que era necessário que a gente tivesse um conhecimento razoável aqui acerca de número complexo, porque aquelas ondas senoidais lá que a gente tanto conversou a respeito, elas vão ser, de alguma forma, transformadas em números complexos, tá? A gente vai ver aquilo ali como um número complexo. Então, é preciso que a gente tenha essa ideia mínima aqui acerca desse conteúdo, né? E aí a gente viu que não tem nada de muito complicado aqui, na verdade, e a gente definiu aqui duas formas, né? Uma forma polar e uma forma retangular para conversar sobre número complexo. Não foi aí que a gente parou? Acho que foi isso, né? Eu tenho colocado lá as aulas, eu acho que a gente já está na nossa sexta aula, né? Lá na nossa playlist, tá? Então a gente recapitula isso muito brevemente e aí já começa hoje a falar de número de circuito senoidal, quer dizer, circuito alternado, né? A gente tem uma situação aqui que é a seguinte: a gente fez um estudo razoável da parte de corrente contínua, no sentido de que a gente tratou de várias análises, de várias técnicas de análise de circuito, né? Então a gente falou ali de Devenan, a gente falou de Norton, a gente falou de superposição, né? Quer dizer, a gente falou de uma série de técnicas. Essas técnicas elas se aplicam à corrente alternada. E aí, como a gente já tratou dessas técnicas lá, a gente não vai tratá-las pontualmente aqui, né? A gente vai eventualmente utilizá-las aqui em alguma resolução de circuito. Além disso, a gente também na última aula mostrou um simulador, né, que eu acho que é interessante aí para a gente utilizar nos nossos estudos de circuitos elétricos, né? Após a parte de corrente alternada, a gente já vai fazer um estudo mais aplicado, né, no sentido de que a gente já vai estudar transformadores, geradores, né, motores e tal. Então, os circuitos eles deixam de ser apenas aqui na tela, né, e passam a representar de fato uma máquina elétrica, alguma coisa nesse sentido. Pois muito bem, então a gente estava justamente discutindo acerca de número complexo e discutindo acerca de circuito de corrente alternada juntamente com o simulador. Não foi isso que a gente fez na última aula? Vocês lembram? Vocês têm dado uma olhada nessas aulas aí de uma semana para outra? Alguém deu uma olhada no Falstad, né, que é o nosso simulador? Como é que ficou isso daí? E aí, como é que vocês estão fazendo as atividades assíncronas que eu tenho pedido para vocês fazerem? Como é que tem essa questão aí se evoluído, né? Eu sei que o tempo é corrido, assim, etc., né? Mas é preciso que a gente dê uma boa olhada nisso daí. Bom, e aí, além disso, né, nessa preleção da aula aqui, a gente tem também agora, no começo do mês de julho, a nossa segunda atividade avaliativa, tá? Então, eu tenho colocado lá o planejamento mensal, né? Vai chegar um outro planejamento agora, até o final da semana. E nesse planejamento tem lá a nossa atividade de julho, no comecinho de julho, né? Final de junho, começo de julho, né? E, se eu não me engano, é um outro exercício, né? Deve ser nos moldes daquele, que a gente vai fazer lá o upload no AVA, tá? Bom, então, vamos lá, pessoal. Vocês estão cientes disso daí tudo? Vocês têm
acompanhado o curso e tal? Como é que tá isso daí? Tá ok? Vamos continuar aqui, vamos começar o nosso papo de hoje, de fato? E aí? Bora. Beleza. Então, é isso. Bom, então, a discussão acerca de número complexo, na verdade, ela veio justamente porque a gente dizia que a forma de onda da tensão, né, ela vai deixar de ser constante e, consequentemente, contínua, como essa daqui, lá aplicada em circuitos de corrente contínua, né, e vai passar a ser alternada como essa forma de onda aqui, né? A gente já definiu aqui frequência, né? A gente já definiu aqui amplitude, já definiu aqui a fase, né? Tudo isso está nessa expressão aqui, que é uma função trigonométrica, que é uma função cosseno, que representa, né, essa forma de onda aqui. O fato é que essa expressão ela está no que a gente chama de domínio do tempo, né, que é um domínio comum para a gente aqui, no nosso dia a dia, né? É o domínio real, é o domínio físico nosso aqui, né? Mas ela traz uma expressão um pouco complicada. Então a gente vai transformar isso daí num número complexo, tá? Então a gente vai passar a representar tensão elétrica, corrente elétrica, por sinal a corrente também tem a mesma forma de onda, a mesma frequência, vai mudar apenas a amplitude dela e a fase. A gente então vai passar a representar tensão elétrica, corrente elétrica e até um conceito que a gente vai chamar de impedância através de números complexos. Bom, então, dada a motivação aí, e daqui a pouco mais a aplicação, a gente definiu aqui o número complexo como um número que está num plano, né? Não mais apenas num eixo, como esse eixo aqui, que é o eixo real, né? E aí, estando ele no plano, ele vai ter uma componente aqui que a gente chama de real e uma componente que a gente chama de imaginária, né? Ou uma parte imaginária. E aí tem duas formas aqui muito básicas da gente representar esse número através do que a gente chama de sistema, né, ou coordenada polar, em que você tem um ângulo e um módulo, né, um segmento de reta, para representar aí o número. Então você pode representar através de um segmento e de um ângulo, ou ainda uma outra forma que a gente chama de retangular ou cartesiana, que eu tenho justamente um componente x e um componente y, né? Ou nesse caso aqui do gráfico, um a e um b, né? Se eu quiser localizar isso aqui num plano, eu consigo facilmente através de duas coordenadas ou através de um ângulo e uma distância, tá? Bom, e aí a gente começou a montar os nossos números complexos, né? Então, montando aí os nossos números complexos, a gente chegou à conclusão que a gente pode chamar um número complexo aqui de P, por exemplo, através de um par ordenado, e existe uma notação aqui que é muito comum, né? Em que você faz uma soma, como sendo um A mais um JB. A e B, então, são as respectivas projeções, né, no eixo real, ou X, e imaginário, ou Y. E esse J é o que a gente chama puramente de entidade imaginária. Ele não assume valor nenhum, ele simplesmente está ali para denotar que isso tudo aqui é um número complexo, tá? É muito comum na matemática você também ver isso daqui como sendo um I, né? Só que aqui, para não confundir com corrente, no estudo de eletricidade, a gente usa J. Então, por exemplo, 1 mais 1J é um número complexo. 10 mais 50J ou J50 é outro número complexo. Eles estão aqui no que a gente chama de forma retangular, tá? Existem algumas propriedades aqui desse número J
que são importantes para a gente. Por exemplo, a gente fala que o j ao quadrado é igual a menos 1, tá? E a gente fala também que o 1 sobre j é igual a menos j. Depois eu vou buscar mostrar essas propriedades aqui, mas por enquanto eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Bom, se essa é a forma retangular, eu posso localizar isso daqui no plano. Olha aí, ó. 10 mais j, 50, então 10 na parte real, ou x, 50 na parte imaginária, ou y. Então, eu tenho aqui o meu ponto neste local, é o número, tá? Bom, então, sendo essa daí a representação retangular, né? Eu também posso representar através da forma polar, né? A gente viu isso, ficou lá muito claro, em que então você tem o quê? Um módulo, que é uma distância da origem do plano até o ponto do ponto, né? O ponto do número, perdão, e o ângulo, que ele é contado aqui do eixo real para cá, positivamente. Então, você pode representar dessa forma ou dessa forma, tá? Essa forma aqui ela é muito mais comum, parece um sinal de divisão aí, mas não é, tá? Então, você pode, por exemplo, ter um ponto P, Z, qualquer coisa que você chame esse número aí, né? Do seguinte tipo, ó, você pode falar, então, que Z é igual a 10 com ângulo 45 graus, tá? Então, o nome disso daqui, então, é o módulo, tá? E esse ângulo aqui, ele tem o nome de fase, tá? Então, a gente fala 10 com fase de 45 graus, tá? Ou qualquer outro número aí que você queira representar. Então, se você vai para o plano cartesiano, né, para o plano complexo aqui que a gente fala, que é formado por esses dois eixos, a gente pode, por exemplo, começar a localizar esses pontos aí. Por exemplo, pega aqui ó, o ponto 1 com 0 grau. Esse cara está nas coordenadas polares, né? Você vê uma distância, um tamanho e um ângulo, coordenadas polares. Onde é que esse cara está? Ele está aqui, ó. Mas por quê, professor? Ó, digamos que isso aqui seja um tamanho de 1, tá? E qual é o ângulo desse sujeito aqui? É 0. Então, qual é o ângulo que ele tem que fazer com esse eixo? 0. Então, ele tem que estar sobre o eixo, tá? Ah, vamos pegar um outro cara aqui, ó. 2 com 90. 2. Isso aqui não está muito milimetrado, não, né? Mas, se um está aqui, digamos que o 2 esteja aqui. E o 90, professor, está onde? Está aqui, ó. Se você sair daqui e vier para cá, você tem 90 graus. Então, este pontinho aqui é o número B, tá? Ah, e se tiver aqui no meio? Bom, sem problema nenhum, o ângulo vai ser correspondente. O C, olha, 180 graus. Olha só onde ele veio parar, ó. Com módulo que 3, né? Por sinal, quando a fase é 180 graus, o número é real negativo, né? Ou letra E aqui, ó, 4, ó, 4 com fase menos 90, ó, você vem para o outro sentido aqui, ó, menos 90, ó, o 4 aqui, ó, tá vendo? E por aí vai, tá? Pessoal, entenderam essa localização dos pontos no plano através de forma polar e de forma retangular? E aí? Tranquilo, né? Então, ó, você faz isso aqui, né? Você vai tomar o ângulo, ó, até onde for, né? Pode ser assim ou pode ser assim, sabendo que nesse sentido aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo, e a distância da origem até onde você parar com o ângulo, tá? Na forma retangular é fácil, né? Componente em x, componente em y, tá? Bom, aí a gente tem que aprender a fazer algumas coisas aqui.
Uma delas, e de extrema importância, é a conversão da forma polar com a forma retangular, tá? Aí a Letícia aqui deve resolver a dúvida dela. Porque, veja só, quando você tem um número, Letícia, na forma polar, tá? Então vamos escrever aqui assim, ó, polar. Quando você tem um número na forma polar, você vai ter um número qualquer que tem um segmento, né, uma distância e um ângulo aqui, tá? Então não tem J. Não tem aqui aparente a parte real e a parte imaginária, tá? Agora, quando você tem na forma retangular, aqui você pode ter esse mesmo número como A mais JB. Então, aqui você tem muito bem definidos as partes, né? O B, tá? A gente fala, vamos fazer assim, ó, o B, a gente fala que é uma parte imaginária, tá? E o A gente fala que é uma parte real, tá? E esse J, ele é só uma notação, tá? É só um número que ele denota que tudo isso daí é um número complexo. Então, a gente pode escrever assim, ó, ele denota o número complexo. É só isso que ele faz. Ele nunca vai deixar de ser J. Ele nunca vai assumir um valor como 3, 4, 5, menos 10 e tal, tá? Já A e B, sim, eles vão assumir valores, tá? Ficou um pouco mais claro? Sim, mas, professor, quando o J está sobre B, ele vira algum número? Sobre B, não. Sobre um, ele vira algum número? Que nem o Não, senhor não. mostrou lá? Não, não. Olha só, o que eu quero dizer é que quando você tem, por exemplo, digamos que você tem esse número aqui, ó, sei lá, C igual a 10 sobre J, tá? Não, nunca vai ser pedido para você calcular J. J é uma entidade imaginária, é só para denotar que isso aí é um número complexo. Ah, tá, entendi. Aí a dúvida da Letícia aqui, né? E a dúvida agora aqui do Rafael é a seguinte, por exemplo, 10 sobre J. Aí eu falei para você lá anteriormente que a gente tinha uma igualdade, né? Que falava assim, ó, 1 sobre J é igual a menos J. Não é isso? Você lembra? Você Isso até mesmo. comentou agora. Então, se 1 sobre J é igual a menos J, usando essa igualdade aqui, eu posso falar, então, que 10 sobre J é igual a menos 10J. Por quê? Porque eu substituí aqui, ó, o 1 sobre J por menos J. Então ficou ali menos J, entendeu? Então, quer dizer, é como se fosse um artifício aqui que você usa para manipular as coisas. Mas o J continuou ali, ele nunca vai ser pedido para você calcular o valor dele, por exemplo. Entendi. Beleza? Bom, então, o que a gente tem que saber fazer agora? A gente tem que saber transformar de uma coordenada polar para uma coordenada retangular. Isso daí é de extrema importância, tá? Isso é de extrema importância. Como é que você faz isso? A gente sabe fazer isso utilizando algumas equações, tá? Por exemplo, digamos que você tenha o retangular A e B, tá? Ou digamos que você tenha o polar R e θ. Como que você, a partir de um par, chega no outro? E como que a partir do outro você chega no um? Essa é uma questão que é simples, tá? Por exemplo, digamos que você tenha o R e o θ. Como é que você acha o A e o B do mesmo número, tá? Você vai usar isso aqui, ó. O A vai ser R
cosseno de θ, e o B vai ser R, seno de θ. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, vamos fazer um exemplo assim, ó. Vamos escrever aqui. Dipolar para retangular, tá? Vou fazer assim, ó. Dipolar para retangular. Como que você faz isso? Então, você tem um ponto P, que é R e θ. Você quer um ponto mesmo P, que é A e B, né? Ou, escrevendo de uma forma mais comum, ele é assim, ó, R com fase θ, ou A mais JB. Beleza? Então, vamos botar números nessa jogada aqui para ficar mais entendível. Vamos pensar, por exemplo, que a gente tem aqui o quê? Digamos que a gente tem aqui, sei lá, 10 com fase 45 graus. Beleza? Lembra lá das equações? Ó, A vai ser igual a quanto? Cadê? R cosseno de θ. Então, A vai ser igual a R é 10, que multiplica um cosseno de 45 graus. E B, quanto é que vale B aqui? É R seno de 45 graus. Então, vai dar 10 multiplicado por seno de 45 graus, tá? Então, fazendo isso daí na calculadora, porque você tem que usar a calculadora para essas coisas, você sabe o seguinte: o cosseno de 45 graus é quanto? É raiz de 2 sobre 2, né? Que é aproximadamente 0,71. E o seno de 45 graus, quem lembra de trigonometria aí, é raiz de 2 sobre 2, também por uma coincidência, que dá 0,71, tá? Com isso, você sabe, então, que o seu número P, 10 com fase 45, agora na forma retangular, é algo como 7,1 mais J 7,1. Entendido isso daí, pessoal? Transformei de polar para retangular. Tá certo ou não tá certo? E aí? Beleza? Agora, Beleza. vamos no contrário aqui. Vamos lá, vamos abrir um outro slide aqui. E nós vamos fazer uma transformação de retangular para polar. Então, vamos lá. Agora é assim, ó, de retangular para polar. Então, agora você tem o tal do A mais JB, né? Então, vamos pegar um outro número qualquer aqui. Digamos que você tem aqui agora um número P, que você tem ele em retangular, né? Então, se você tem ele em retangular, digamos que você tem aqui, sei lá, 100 mais J100, tá? Eu estou fazendo uns mais fáceis aí, inteiros, assim, que fica melhor da gente trabalhar. Então, eu quero saber quanto é que vale o P a partir de um módulo dele, né, que eu estou chamando de R, e uma fase. Também é comum escrever assim, ó, módulo de P e uma fase, tá? Aí, onde é que você vai buscar isso aqui? Você vai buscar na equação, ó. O R é a raiz quadrada do quadrado de A mais o quadrado de B, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aí. Então, aqui, o R
vai ser o quê? Vamos lá. R. A raiz quadrada de quem? De 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado, né? Então, isso daí vai dar 10 mil mais 10 mil e dá 20 mil. Então, vai dar a raiz quadrada de 20 mil. Beleza? E o tal do θ, que é a fase da forma polar, ele vai ser, então, dado por essa expressão aqui, ó, um ângulo cuja tangente é B sobre A. Ou seja, o famoso arco tangente de B sobre A. Tá? Então, daqui a pouco isso vai aparecer uma coisa aqui para facilitar a vida da gente. Então, vamos voltar lá no slide e vamos calcular esse cara aí agora. Então, arco, como é que é? Arco tangente de B sobre A. Ó, B é isso e A é isso. Então, vai dar aqui, por coincidência, 100 sobre 100. Bom, fazendo isso daqui na calculadora, tá? Fazendo isso daqui na calculadora, isso daqui eu já sei que esse ângulo aqui dá 45 graus, tá? E esse valor aqui, raiz de 10 mil, vamos fazer aqui numa calculadora isso, de 20 mil, né? Quem está com a calculadora na mão aí? Para fazer a raiz de 20 mil aí para gente. 141,42. Então, isso daqui dá 141,42. Com isso, o meu número, então, P, na forma polar, ele é 141,42 com fase 45 graus. Bom, pessoal, então fizemos transformação de polar para retangular e de retangular para polar. Como? Através, pura e simplesmente, dessas expressões aqui deste slide, tá? Mas, como o nosso objetivo aqui é usar um pouco a ferramenta, digamos, né, número complexo, e não entrar na ciência, de fato, a gente pode utilizar essas transformações através de calculadoras, aplicativos e companhia limitada, tá? Então, se eventualmente aparecer algum exercício, algum exemplo que vocês precisem fazer essa transformação, vocês podem facilmente utilizar calculadoras e aplicativos. Vou mostrar um aqui, pelo menos, para a gente saber. Tá vendo? Por exemplo, aqui ele pede para passar de polar para retangular, tá? Então, assim, é preciso que a gente saiba lidar com essas coisas. Então, eu separei um online aqui também, ó, quer ver? Deixa eu abrir ele aqui, tá? E aí eu vou mudar a minha tela para a gente ir buscar essa transformação aí. Deixa eu sair então daqui. Cadê? Pronto. E agora eu vou jogar essa tela aqui. Vai aparecer, né? Pronto, apareceu aí. Então, olha só. Isso daqui é um site, né? O nome é IntMath, né? Se você for no Google e digitar polar para retangular online, né, ou qualquer coisa desse tipo aqui está em inglês, né? Mas é uma aplicação muito boa, tá? É o primeiro que vai aparecer no Google. Então, eu sugiro jogar alguma coisa desse tipo aqui no Google
e vocês vão achar facilmente esse online calculator aí, né? Bom, onde a gente vai? A gente vai aqui. Tem um passo a passozinho aqui, mas vamos pular e vamos direto aqui no que a gente deve fazer. A primeira coisa aqui que a gente tem que se certificar é que se o ângulo está sendo medido em grau, tá vendo aqui? Degree, grau, ou radiano, né? Então, vamos deixar isso em grau, que a gente geralmente tem um pouco mais de... mais comum para a gente, né? Então, a gente deixa em grau. Aqui são as casas decimais, tá? Que você quiser, digamos que você queira colocar aí com 3, 4, 5 casas decimais, né? Então, aqui eu deixei com 2. Então, quando você tem polar para retangular, você clica aqui. Quando você tem retangular para polar, você clica aqui, tá? Então, digamos, primeiro que eu queira aqui, ó, polar para retangular. Então, ele pede, ó, entre com o raio, né? Então, aqui eu vou colocar o nosso raio. Então, eu estou de polar para retangular, né? O nosso exemplo foi de 10, aqui, ó, entre o ângulo com fase 45 graus. Opa, 10 com fase 45 graus. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai jogar para mim, ó, calcule de polar para retangular. Ó, 10 com fase 45 graus, ele joga aqui a forma como ele calculou e chegou ali, ó, no 7 mais 7J, tá? Que é muito parecido com o que a gente achou ali, né? Só que a gente fez uns arredondamentos e tal na raiz, né? Então, ó, estamos aqui com o nosso valor de retangular. Agora, digamos que você queira de retangular para polar, botar o nosso exemplo. Ó, você vem aqui, ó, aí, ó, entre a parte real, ó, a parte real nossa foi 100. Entre a parte imaginária, ó, a parte imaginária nossa também foi 100. Aí você vem aqui, ó, calcula. Aí ele mostra, ó, como ele calculou, tá? Igual a gente fez. Mostra como ele calculou o raio, né? O R, o módulo e a fase, né? O θ, ó, 45. E então você tem que 100 mais 100J igual a 141,42 com ângulo de 45 graus, assim como a gente calculou. E ainda coloca para a gente aqui, ó, no plano complexo, olha, onde está o número P que a gente acabou de calcular, tá? Aqui você pode fazer uma brincadeira, se quiser, ó, ir mexendo aqui, ó, para um lado, para o outro. Aí aqui em cima, ó, ele já coloca o valor lá do raio, tá vendo? Ó? Aí eu posso mexer para lá, mexer para cá, ó, o raio, já coloca o ângulo, ó, 134, tá vendo? Coloca em radianos, coloca as coordenadas cartesianas, ó. Opa, vamos voltar aqui, ó lá, a parte X, a parte Y, ó. Então, ó, dá para brincar aí com bastante coisa, tá? Para entender bem as conversões de número complexo a partir dessa aplicaçãozinha que roda aqui totalmente online. Beleza, pessoal? Entenderam aí a ideia do negócio? Gostaram? E aí? Estão me acompanhando aí? Beleza? Letícia, ok. Quem mais que está por aí? Annalise está por aí. Caio, que começou o curso depois um pouco, né? Tem conseguido olhar aí as aulas e tal. Beleza. Bom, então vamos adiante. Bom, então, para a gente retornar aqui para o nosso papo aqui na minha tela, vamos voltar para cá, que a gente tem que aprender a fazer algumas últimas coisas aqui.
que são as operações com estes números, para a partir daí a gente de fato trabalhar com circuitos, né? Que são operações elementares, tá? Por exemplo, digamos que eu queira fazer a soma ou a subtração, ou a divisão, ou a multiplicação desses números, tá? Então, vamos lá. Olha, quando eu estou fazendo multiplicação de número complexo, é interessante, veja só, é interessante que eu os coloque na forma polar, tá? Então, você tem lá um número na forma retangular, vai lá no aplicativo, na calculadora, e passa isso para a forma polar. Por quê? Porque fica muito fácil fazer a multiplicação na forma polar. Então, digamos que você tenha dois números, Z1 e Z2, tá? R1 com fase θ1, φ1, né? R2 com fase φ2, aqui o ângulo. Você queira multiplicá-los, o que você vai fazer? Não se esqueça, você vai multiplicar esses módulos, esses R's aí, tá? E somar as fases. Somar as fases, tá? Não se esqueça disso. Por exemplo, né, vamos fazer um exemplo aqui para a gente não esquecer disso. Ó, digamos que o seu Z1, tá? Vou fazer assim, menor um pouquinho. Digamos que o seu Z1 seja 10 com fase 30. Tá? E digamos que o seu Z2 seja, não sei, 15 com fase, sei lá, 10, tá? Como é que você vai multiplicar aqui, ó? Z1 que multiplica Z2, você vai fazer o quê? Multiplicar os módulos, né? Então vai dar 150. E vai fazer o que com as fases? Somar. Então o resultado vai dar 150 com fase 40 graus, tá? Agora, digamos que você precise fazer a divisão, né? Isso vai aparecer muito lá nos nossos circuitos, né? Na hora de aplicar a lei de Ohm e tal. Então, na divisão, você vai precisar de fazer o seguinte: você vai, então, a partir aqui dos mesmos números, né? Generalistas aqui, quer dizer, R1, φ1, R2, φ2, você vai dividir, então, os módulos e vai subtrair as fases, tá? Dividir os módulos e subtrair as fases. Então, por exemplo, digamos que você tenha os mesmos, né? Z1 igual a... Quanto foi que eu usei aqui atrás? 10 e 30, 15 e 10. Então, vamos lá. 10 com fase 30 e Z2 igual a 15 com fase 10. Quanto é que dá aqui, ó? Z1 sobre Z2. Ó, vai ser 10 dividido por 15 com fase quanto aqui? 20, né? Muito fácil, né? 10 dividido por 15 aí, depois se a gente fizer na calculadora, quanto que vai dar 10 dividido por 15? Vamos fazer aqui, exato. 0,67, né? 0,67. Então, o valor aqui final, né, seria 0,67 com fase 20 graus. Entendido? Tranquilo, né? Bem simples, tá? Bem simples. Agora, digamos que você precise de fazer uma soma ou uma subtração. Aí você já vai fazer na forma retangular, tá? Você vai fazer, então, na forma retangular. O que você vai fazer aqui? Nada mais do que somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Ou
se você quiser, ao invés da soma, a subtração, fazer a subtração dessas partes. Vamos fazer um exemplo? Ó, mesma coisa, né? Vamos lá. Z1 era 10 com fase 30, né? Z2 era 15 com fase 10. Aí eu quero fazer o quê? Ó, quero fazer Z1 mais Z2. Então já temos aqui um problema. Primeiro eu tenho que passar isso daqui para a forma retangular, tá? Primeiro eu tenho que passar isso aí para a forma retangular. Então vamos lá no nossa aplicaçãozinha e vamos passar isso para a forma retangular. Ó, 10 com 30 e 15 com 10, né? Então, vamos lá. Eu quero o quê? De polar para retangular. Então, ó, 10 com fase 30, né? 10 com fase 30 dá o quê? 8,66 mais 5J, tá? 8,66, só estou anotando aqui, mais 5J. E o outro número é 15 com fase 10. Isso aqui dá o quê? 14,77, ó, 14,77 mais 2,6J. Ok, então agora a gente já consegue fazer a soma, tá? Ou a subtração disso daí, né? Então, vamos voltar para lá e vamos fazer a nossa soma ou subtração. Então, o que eu faço aqui, pessoal? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Ou seja, isso daqui vai dar um resultado tipo assim, ó, um C mais um JD, tá? Em que o C é a soma das partes reais e o D vai ser a soma das partes imaginárias, né? Quem são as partes reais e quem são as partes imaginárias de Z1 e de Z2? Ó, vamos lá. Isso aqui vai dar, então, 8,66 mais 14,7, tá? Por quê? Porque isso aqui é a parte real. Ó. Mais 1J, quem? 5 mais 2,6. Por quê? Porque eu estou fazendo a soma das partes imaginárias, tá? Então, o resultado disso daí vai ser quem? 8,66 mais 14,77. Vamos fazer na calculadora. 8,66 mais 14,77. 23,43 mais J. E aqui atrás, quanto que dá? Traz parênteses aqui, não precisa, né? Vai dar 5 mais 2,6, né? Mais conhecido como 7,6. Então, esse daqui é o nosso resultado final, tá? Esse daqui, então, é o nosso resultado final de quem? Z1 mais Z2. Beleza, pessoal? Fácil de fazer essa Professor, soma aí, né? Fala. tem uma pergunta. Se a Fala. gente tem Z1 e Z2 na forma retangular, Aham. que é essa que está aí, e a gente Sim. precisa multiplicar eles ou dividir, a gente precisa passar para polar para ir fazer a conta? Então, veja só, eu ensinei dessa forma, né? É interessante passar para polar. Eu aconselho passar para polar. Mas tem uma forma de fazer multiplicação e divisão na forma retangular, sim. Mas dá um pouco mais de trabalho,
tá? Mas vamos fazer aqui, só para vocês saberem que existe. Ó, digamos, então, que o Z1... vamos botar uns números mais fáceis aqui, só para a gente não ficar carregando coisa difícil. Digamos que seja 2 mais 2J, e o Z2, digamos que seja 4 mais, sei lá, 5J. Tanto faz esse J aqui ou aqui. Você pode multiplicá-los ali, sim. Z1 vezes Z2. Você pode fazer uma distribuição aqui, assim, ó, 2 mais 2J vai multiplicar quem? 4 mais 5J. Aí, você pode distribuir isso daqui, ó. Você pode fazer esse cara vezes esse cara vezes esse cara vezes esse cara vezes esse. Dá um pouco de trabalho, mas dá certo. Por exemplo, aqui teria, então, 8 mais 10J mais 8J mais 10J ao quadrado. Todo mundo concorda com essa multiplicação minha aqui, ó? 8, 2 vezes 4, 10J, 2 vezes 5J, 8J, 4 vezes 2J, e 10J ao quadrado, 2J vezes 5J. Aí você vai somar isso tudo, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Aí vem aquela propriedade que a gente estava conversando, né? Que o tal do J ao quadrado dá menos 1. Se o J ao quadrado dá menos 1, significa que esse termo ele vai valer menos 10, tá? Então, fazendo aqui a soma da parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária, vocês vão concordar que eu tenho 8 menos 10. Então, na parte real aqui, você já vai ter menos 2. E aqui você tem quanto? 18J. Então, o resultado disso daí seria menos 2 mais 18J. Tá? Bom, aí, quem quiser se sentir mais à vontade transformando isso para polar, pode. Se quiser fazer assim, também pode, não tem problema nenhum. Eu vejo que aquilo lá é mais direto, você erra menos, mas essa daqui é uma forma que também está certa. Mas tem que lembrar que o J ao quadrado dá menos 1. Beleza? E aí? Tranquilo aí? O Otton falou que sim. E quem tinha me perguntado isso aí mesmo? Rafael não, foi Rafael não. Fui eu mesmo, professor Watton. Ah, Eu beleza. perguntei também. Valeu. Beleza. Então é isso. Tem uma forma de fazer divisão aqui também, tá? Deixa eu falar logo dessa forma aqui. Você pode fazer lá na forma polar, mas tem uma maneira de fazer divisão aqui também. Digamos que você queira dividir, então, esse último aí, esse Z1 aí, pelo Z2, né? Então, ficaria assim, ó, vamos pegar aqui 2 mais 2J, 2 mais 2J, opa, 2 mais 2J, dividido por 4 mais 5J. Aí, veja só, isso daqui não vai para lugar nenhum, né? Porque você não consegue dividir isso aí, né? Você não pode dividir assim. Então, existe um negócio aqui chamado conjugado do número complexo. Mas é simples, tá? Deixa eu escrever isso aqui. Cadê? Aqui, assim. Escrever assim, ó, conjugado do número complexo. O que é o tal do conjugado do número complexo?
Se você tem um número complexo C, escrito na forma retangular, A mais JB, a gente chama de conjugado o tal do C asterisco, e ele é A menos JB. Mais nada, tá? Você pega lá a parte imaginária e multiplica por menos 1. Só isso mesmo. E se você tiver ele escrito, então, na forma polar, vai ser um R, né, com uma fase aqui qualquer, o tal do C conjugado vai ser o mesmo R com a fase negativa, tá? Então, o nome disso é conjugado. Então, você relaciona esse termo ao asterisco aqui, tá? Aí, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que para fazer a divisão nessa forma aí, a gente tem que multiplicar pelo tal do conjugado do denominador embaixo e em cima. Assim, ó, então você multiplicaria por 4 menos 5J e por 4 menos 5J. Ah, mas por que você faz isso? É uma maneira que você tem de tirar o J aqui de baixo, tá? É uma maneira que você tem de tirar o J aqui de baixo sem modificar aqui a igualdade da divisão, né? A divisão. Então, deixa eu copiar isso aqui e eu vou levar para o outro slide para a gente resolver e ver o que vai dar. Aí você pode aplicar multiplicações aqui, né? Porque o que você vai ter aqui? Você vai ter isso aí, né? Aí, vamos lá. Como é que eu faço aqui embaixo e em cima? Essa brincadeira aí. Fica um negócio grande, né? Mas vamos distribuir isso. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Então, me acompanhe, ver se eu não vou errar a conta. Vai dar 8 menos 10J mais 8J. Aqui vai ficar menos 10J ao quadrado. Né? Então, vou botar aqui, menos 10J ao quadrado. E embaixo vai ficar o quê? 4 vezes 4, 16, menos 20J, mais 20J, menos 25J ao quadrado. Então, a malandragem aqui é que meio que você tira de baixo o J, ó, porque menos 20 com mais 20J, ele morre. Aqui vai acabar sendo mais 25, porque J ao quadrado é menos 1. Então, embaixo, você vai acabar tendo qual número? 41. Por quê? Porque ficou 16 mais 25, tá? Aí, como tem um número só, você depois consegue aplicar a divisão. E em cima, como é que ficou em cima? Em cima você tinha menos 10J e 8J. Então, em cima você tem aqui menos 2J, né? E a parte real, você sabe que J ao quadrado é menos 1, então tudo isso aqui vai ser mais 10. Então, vai acabar dando 18, tá? Aí, por que você consegue fazer a divisão agora? Porque aí, como tem um número só embaixo, acaba que você vai poder escrever assim, ó, 18 dividido por 41 menos 2J dividido por 41. Aí, se você quiser dividir isso na calculadora, pode dividir e tal. Tá vendo? Então, essas formas de você fazer a subtração a multiplicação e a divisão na forma retangular, elas dão muito mais trabalho do que se você fosse fazer lá na forma polar. Concordam? Conseguem observar isso? Né?
mas é possível chegar no resultado, tá? Bom, pessoal, então, assim, eminentemente, de número complexo, acabou aqui, tá? É a gente lidar depois com essas coisas. Eu vou apresentar para vocês aí algumas formas da gente lidar com isso daí. E aí vai chegar a aplicação dessas questões aqui. A outra forma é muito mais simples e muito mais rápida, sem sombra de dúvida, né? Beleza? Bom, então vamos voltar um pouco lá para o nosso mundo de circuitos, que é o que nos interessa, e vamos ver como que isso conversa com os tais dos circuitos elétricos, tá? É aí onde estamos neste exato momento. Bom, então a gente teve aqui então uma boa noção de número complexo, do que a gente precisa, e também teve uma noção razoável do que a gente vai tratar acerca da função alternada, da forma de onda alternada. Aí é claro aqui para vocês já alguns conceitos como são claros aqui alguns conceitos como frequência, amplitude e fase desta onda. Ó, o que é cada coisa aqui? A amplitude significa aqui o valor máximo que essa onda vai assumir, tá? Então você vai pegar aqui a intensidade dela nesse eixo, ela vai subindo aqui e vai descendo, vai subindo e vai descendo. Então, a gente fala que o nosso padrão de tensão aqui da rede elétrica das nossas casas, né, distribuição secundária, é de 220 volts, né? Ou 127 volts, né? Esse valor a gente chama de valor eficaz, né, ou valor RMS, em que você toma o valor máximo da onda e divide por raiz de 2, tá? Então, como o nosso valor é 220 eficaz, o valor máximo nosso aqui acaba sendo o quê? 220 vezes raiz de 2, o que dá 180, tanto aqui para baixo como aqui para cima, tá? Bom, essa seria então a amplitude da onda. Então aqui, no padrão da onda nossa, aqui da nossa casa, da forma de onda, a gente teria 180, tá? Aí vem cosseno, que é a função que dá a forma, né? E que dentro do arco do cosseno entra aqui o tal do ômega, que é chamado de frequência angular, tá? Deixa eu apagar aqui, que a gente discutiu muita coisa. Esse ômega, então, ele é chamado de frequência angular, tá? Frequência angular. E ele depende de um parâmetro chamado de frequência fundamental, que é o F. Então, essa daqui é a frequência fundamental. Essa frequência fundamental são os famosos 60 Hz do Sistema Interligado Nacional, tá? Todo o Brasil opera com 60 Hz. Aí, de acordo com a frequência fundamental, a gente vai ter uma frequência angular. E aqui, ainda dentro do tal do arco do cosseno, um número chamado de fase. O que a frequência faz na forma de onda? Ela deixa a onda mais ou menos frequente, tá? No nosso sistema elétrico de potência, frequência é a mesma, 60 Hz, tá? A amplitude muda, né? A amplitude aqui vai mudando. E a fase? A fase é como se eu fixasse os eixos e puxasse esse ângulo, ou melhor, perdão, esse gráfico para a direita ou puxasse esse gráfico para a esquerda, tá?
Vamos ver isso acontecendo no simulador, que eu acho que é uma forma mais fácil da gente entender esses parâmetros. E aí, daqui a pouco, a gente vai transformar essa expressão em um número complexo, como a gente acabou de ver. Tá? Então, vamos lá no nosso simulador. Deixa eu tirar essa apresentação daqui. Vamos abrir o nosso FAUSTAD e vamos ver esses parâmetros sendo modificados ali. Tá? Para a gente ter uma noção bem sólida do que são essas características aí. Vocês estão vendo aí? Estão vendo, né? Então, vamos lá, olha só. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou sair do zero aqui para a gente ir brincando. Ó. Primeira coisa, vou colocar um full screen aqui para a gente visualizar isso melhor um pouco. Tá? Estão vendo aí, pessoal? Estão vendo, né? E aí? Sim, professor, está aparecendo. Beleza. Tem um circuito aí já, mas eu não quero esse circuito, não. Então, eu vou vir aqui em arquivo, novo circuito em branco. Tá? Como é que eu quero fazer aqui agora? Ó, vamos lá, para a gente se acostumar a fazer circuitos aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou colocar uma fonte de corrente alternada, CA. Ó, vou colocar ela aqui. Peraí, eu quero botar ela com o positivo para cima, né? Que é esse pontinho ali. Pronto. Aí agora eu vou colocar uma carga aqui simples, que a gente já conhece, que é um resistor. Tá? Daqui a pouco a gente vai apresentar mais dois elementos passivos, né? Que são elementos de carga aqui. Então, vou traçar aqui um conector daqui para cá, outro daqui para cá, tá? E ainda vou colocar aqui, ó, um ground, né? Um terra aqui assim, ó, para explicitar que meu circuito terra é esse aí. Pois muito bem, esse é um circuito. Como eu quero fazer comparações, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um outro circuito aqui na frente, uma outra fonte de tensão. Opa, eu quero ela de cima para baixo, assim. Um outro resistor aqui. E também vou ligá-los. E também vou colocar aqui um ground. Mas são iguais, professor? Quase. Quase iguais. O que eu quero mostrar aqui agora? Eu vou configurar essas duas fontes. Ó. Colocar aqui uma fonte em 60 Hz. Tá? Vou colocar ela a fase 0. Vou colocar a forma de onda CA e a tensão máxima vou colocar 180 volts. Tá? Esse nível DC eu vou colocar 0. Isso é um valor constante que eu somo na forma de onda. Depois eu vou mostrar o que é cada coisa dessa. E aqui eu vou colocar também 60 Hz, tá? Fase 0, nível DC 0 e 180 volts. Mas elas estão iguais. Sim, elas estão iguais. Aí eu vou clicar com o botão direito aqui na frente da fonte. Vou fazer assim, ó, visualizar em novo diagrama de bancada. Ó. Opa, então ali eu estou visualizando a corrente e a tensão da minha fonte e, consequentemente, do meu resistor, porque aqui eu tenho um circuito simples, né? Então, ó, tenho aqui em amarelo a corrente e aqui em verde a tensão, tá? Muito cuidado, a tensão não está menor que a corrente, as escalas aqui têm que ser vistas, ó. Então, ó, ele está mostrando que o nosso valor RMS de corrente é 127, a frequência do nosso sistema é 60 Hz, tá? Estou avaliando só esse circuito aqui por enquanto, tá? Eu posso colocar aqui valores de pico? Posso, ó. Venho aqui na configuração do gráfico, aí eu vou colocar aqui assim, ó, parâmetros do gráfico, colocar aqui, ó, mostrar valor de pico, olha lá, ó. Ele vai começar a mostrar para mim
180 volts, tá? Posso mostrar várias coisas. Então, aqui a gente já consegue chegar a algumas conclusões no nosso primeiro circuito alternado, né? A gente não calculou nada, a gente está usando aqui o simulador, mas algumas conclusões aqui que a gente vê são as seguintes. Olha, primeira coisa, a frequência da corrente é igual à frequência da tensão, né? Olha só, não tem nada uma coisa mais frequente do que a outra aqui. Daqui a pouco eu posso deixar até isso um pouco mais claro, mas você observa que uma sobe, outra sobe junto, outra desce junto. Então, além da frequência ser a mesma, a gente também chega aqui a uma conclusão de que a fase das duas é a mesma, tá? Isso só ocorre porque eu estou trabalhando em cima de um resistor, tá? Se fosse em cima de um capacitor ou de um indutor, que são os elementos que a gente vai apresentar hoje, haveria diferença de fase entre a tensão e a corrente, tá? Bom, mas o nosso objetivo aqui é avaliar aqueles parâmetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o gráfico da corrente, não quero o gráfico da corrente, para eu ter um controle um pouco maior. E eu vou pegar a tensão do outro circuito e vou colocar aqui, ó, inserir em diagrama existente. Ah, professor, mas aí ele colocou lá para mim a corrente e a tensão do outro circuito. Eu sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a corrente do outro circuito, remover gráfico, e vou reiniciar toda a minha simulação. Então, agora, eu estou olhando para onde? Eu estou olhando para a tensão, tanto daqui como daqui. Poxa, mas elas têm uma só. Não é que tem uma só, porque elas são iguais, né? Está uma em cima da outra. Eu coloquei mesma amplitude, mesma frequência, mesma fase, tudo, tá? Então, vamos parar essa simulação aqui, vamos entender até esse ponto, e agora, a partir de então, vamos caminhar aí com com as características da onda. Fala aí, Yasmin, diga. Professor, não queria atrapalhar, não, mas agora vai começar a outra aula de informática, redação. Começa agora. Não, tá bom, é porque o tempo passa rápido aqui pra gente. Então tá, vamos fazer o seguinte, me dá 1 minuto aqui só, o professor vai brigar comigo, mas não tem problema não, só para eu mostrar para vocês a diferença dessas características aqui e a gente termina a aula rapidamente. Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou botar esse cara aqui com a frequência de 120 Hz, que é grande, para vocês verem como é que ela vai ficar diferente. Ó, reiniciei a simulação. Tá vendo como uma é muito mais frequente do que a outra? A vermelha se refere a esse lado, tá? Pronto, frequência vista, ok. Vamos voltar para 60 e vamos aumentar então a amplitude. Vou botar aqui, ó, 300 do lado de cá. Vamos reiniciar a simulação. Olha como é que a amplitude do vermelho agora, ó, tá muito maior. Tá vendo? Então é ali que mexe na amplitude. Pronto, parei. Aí agora eu vou voltar a amplitude para 180 e vou mostrar um dos mais importantes aqui, que é a fase. Olha o que é a fase, pessoal. Vou pegar essa fase e vou colocar 90 graus e vou reiniciar a simulação. Olha como que elas ficam meio que colocadas de lado, assim, tá vendo? É como se eu tivesse pego essa onda aqui, ó, e puxado ela para um lado, tá? Puxei ela para a esquerda, tá? Você vê que essa daqui, ó, quer ver? Eu vou reiniciar, olha, e vou parar aqui, ó. Você vê que, cadê? Quero parar, reiniciar e parar. Você vê que essa verdinha aí, ó, que se refere a esse lado, que está com fase 0, ela começa ali de baixo, ó, ela vai 0, vai subindo e tal, tá vendo? Ó, a verdinha. A daqui,
que é a atual vermelha, que quando eu clico em cima vai para azul, você vê que ela já começa meio que no pico. Então, é como se eu tivesse pego a verde e puxado ela para a esquerda, tá? É isso que a tal da fase faz diferença nessas formas de onda. Então, é o tão falado deslocamento horizontal aí que eu imponho a essas formas de onda, tá? Deu para ficar assim um pouco mais claro esses conceitos? Foi possível que esses conceitos tenham ficado um pouco mais claros a gente observar? E aí? Beleza. Então tá bom. Pessoal, então é até bom que a gente não faz uma aula tão longa, tá? Apesar de que em algum momento a gente vai precisar fazer, tá? Porque, como a gente já tem feito, porque o nosso conteúdo é um conteúdo longo, tá? E, eventualmente, pode ser até que a gente precise fazer uma ou outra aula extra, tá? A gente vai ter que tentar lidar com essas questões aí. Claro, sem prejuízo para quem não puder e tal, só para deixar o conteúdo um pouco mais sólido, tá? Mas, pessoal, então, obrigado aí pela companhia de vocês. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no grupo, tá? Vai haver um exercício, se eu não me engano, para a próxima semana, sobre já circuito de corrente alternada, mas a gente tem ali uma aula para discutir isso ainda e etc. Tá? E aí a gente fica em contato. Fechado? Obrigado aí pela companhia. Desculpa que eu passei um pouquinho aí do horário hoje e várias coisas acontecendo no dia, mas a gente fica em contato. Alô? Obrigado aí. Até logo.